Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje eu vou ensinar vocês a técnica do wave cake. Então nós vamos fazer um bolo bem lisinho primeiro, para depois fazer a técnica do wave cake. O meu bolinho, ele já está com uma pré-camada, tá? Eu passei uma pré-camada, não me preocupei se estava hidratado ou não esse chantilly. Não precisa se preocupar para poder fazer a pré-camada. Vou abrir os meus dois saquinhos. Eu procuro abrir os dois saquinhos do mesmo tamanho. Já deixo eles abertos para a gente poder fazer o depósito. Esse depósito tem que ser o mais uniforme possível. Quando eu chego na parte de cima do meu bolo, para que a minha quina fique perfeita, eu venho por cima, ó, e faço bem baixinho, na beiradinha primeiro, para depois eu vir na parte superior do meu bolo. Eu não posso esquecer de fazer essa quininha. Em cima do bolo não pode ter uma camada muito grossa de chantilly. Todo o resto do meu chantilly, eu volto ele para a panelinha, porque para fazer o conserto do meu bolo, eu vou usar esse chantilly, tá? Ó, aqui eu tenho aquela espátula angular, que eu vou alisar primeiro a parte superior do meu bolo. Eu não posso começar pela minha lateral, eu tenho que começar sempre pela parte superior. Deixei pré-alisado, porque a gente vai mexer novamente nessa parte de cima. Vou fazer a minha lateral com uma espátula reta. Eu vou segurar ela bem retinha, braço paradinho e apenas girar a minha bailarina. A mão direita, que é a mão da espátula, se a sua for a esquerda, se você for canhoto, ela tem que ficar parada. Ficou parada, ficou alguns lugares para a gente poder consertar, e o topinho, como eu disse, a gente ia arrumar, ó. Um lado ficou maior do que o outro, eu vou tirar grosseiramente essa quina, só para igualar, ó. Então eu não estou agora me preocupando com a minha quina perfeita, eu só tô tirando para poder igualar. Para eu fazer o conserto do meu bolo, eu não posso pegar esse chantilly que tá aqui parado e simplesmente colocar lá no meu bolo. Eu preciso reidratar ele, ou seja, mexer mais um pouquinho nesse chantilly para que eu possa utilizar ele novamente. Coloco aqui, ó, na minha espátula e ó como fica mais fácil para eu poder consertar aonde tá faltando esse pouquinho de chantilly aqui, ó. Sempre com as costas da espátula, ó. Depositei aonde estava faltando, toda essa parte de baixo. Mais um pouquinho aqui. Tudo aonde estava faltando, que na hora que eu fiz o depósito, provavelmente eu levantei a mão e o meu saquinho de confeitar não atingiu aonde teria que atingir. Retiro todo esse excesso. Sempre que eu volto a minha espátula para o bolo, eu preciso limpar ela. Então eu sempre limpo, ó, deixo sempre os meus paninhos aqui do lado úmido para eu retornar com a minha espátula. Limpinha, paradinha, aonde você quiser começar. O importante é que você não termine na frente, mas aonde você vai começar não tem tanto problema, tá? Como é um wave cake, eu gosto de fazer o wave cake com as quinas imperfeitas. E aqui as minhas quininhas ficaram imperfeitas, ó. Só ficou esse pedacinho faltando para que a minha quina fique um pouquinho melhor
né, no imperfeito dela, ela ainda está muito baixinha. Então, eu vou depositar um pouquinho mais de chantilly aqui para ela ficar mais bonitinha, tá bom? Limpo novamente a minha espátula para voltar com ela aqui, ó, paradinha e volto. Aquele que não estava muito altinho, já ficou bem altinho. Todas as quininhas imperfeitas e agora nós vamos começar o wave cake. Para o wave cake, eu posso usar vários tipos de espátula. A minha, eu escolhi uma espátula de, não é de wave cake, né? Ela é de grafiato cake, essa daqui, tá? Então, ela é pequenininha, parece até uma reguinha. Eu vou posicionar ela e vou fazer este movimento com a mão parada de sobe, desce, sobe, desce. Eu não posso fazer esse movimento. Eu vou fazer esse movimento, ó, sobe, desce. O outro trabalho é da bailarina. A bailarina precisa ser constante. Então, eu vou usar, né, os dois lados do cérebro. Eu costumo brincar com as minhas alunas que estão aqui no presencial, no curso presencial, que não adianta a mulher ter 2 neurônios se não usar os dois. Então, vai ter que usar os dois lados. Esse sobe, desce, enquanto esse gira a bailarina. Agora que eu estou posicionada, eu vou girar a minha bailarina ao mesmo tempo que eu vou subir e descer a minha mão. Então, eu vou fazer uma volta completa e aí eu costumo brincar com as alunas a qualquer momento subir e descer. Então, parei minha mão, eu costumo começar sempre na parte de trás. Parei minha mão, vou girar a minha bailarina e vou fazer o movimento de sobe e desce. Lentamente que vai fazendo o desenho, ó. Sobe, desce, sobe, desce. É esse movimento que vai trazer a beleza para o seu bolo. Sobe, desce, sobe, desce. Procura parar sempre na parte de trás. Às vezes aparece alguns gruminhos. Não foi o caso desse aqui. E para fazer a parte de cima superior do meu bolo, eu também vou fazer o mesmo detalhe da lateral, eu vou fazer em cima, que é o wave cake também. Então, paro a minha espátula aqui e apenas giro a minha bailarina, levando minha espátula para o centro. Começo na parte de trás e já posso fazer, ó. Eu dou uma leve pressionada para o meu movimento poder aparecer na parte de cima, senão o movimento não aparece. E simplesmente levanto. Então, o mesmo movimento que ficou na lateral, ficou na parte de cima. E para deixar esse bolo ainda mais bonito, porque esse efeito de wave cake nele branquinho já fica maravilhoso para bolo de casamento, para bolo de batizado, mas esse a cliente pediu um bolo pink. Então, nós vamos pintar a parte de cima com o rosa cereja da Fab. Aqui eu só utilizo os produtos da Fab. Então, pozinho para decoração, rosa cereja. A minha bombinha também é da Fab. A minha solução alcoólica também é da Fab. Aqui eu vou apresentar para vocês, não sei se todos conhecem, mas para quem me segue vai conhecer, são os protetores de Cake Bird. Para fazer a pintura do bolo, ele mancha, então eu vou colocar no meu bolo para proteger a minha Cake Bird na hora da pintura. Para fazer a tinta da pintura, eu vou precisar, então, do meu pozinho e do meu álcool de cereais. Eu uso uma pazinha que é para medir, que fica bem fácil. Essa pazinha é pazinha mexedora de drink, de café. Eu gosto dela porque ela vai até o fundinho do meu recipiente. Vou colocar 4 pasadinhas bem cheias, ó. Bem cheinha do meu pozinho para decoração. Isso não é corante em pó, isso é pó para decoração. Coloquei 4 bem cheinha. Eu vou pintar só a parte de cima do meu bolo, ela não quer o bolo todo
pink. Vou encher o meu recipiente mais ou menos até a marcação do meu limite aqui, ó, tá? Então, eu vou encher até mais ou menos o limite e vou mexer bastante até sair todo o pozinho do fundo, ó. Mexe, mexe bastante. Tem alguns pozinhos que tem até alguns grânulos, então você precisa mexer bastante, ó. Sempre levanta a pazinha, vê se não tem pozinho grudado, vê todo o fundinho dela. Mexeu bem, nós podemos colocar já a nossa bombinha. A bombinha vai com o caninho. Se é glitter, não vai caninho. Se é pozinho, vai caninho. Sempre paninho na mão, né? Porque ela pode vazar. Então, sempre vê se tá tudo firminho. Antes de começar a pintura do meu bolo, então eu vou proteger a minha Cake Bird. Se eu não tiver esse protetor de Cake Bird, a dica é sujar tudo com glicerina, tá? Ou sujar com o próprio chantilly, para facilitar depois a retirada da sua pintura, porque isso mancha a sua Cake Bird. Mesmo a Cake Bird sendo uma Cake Bird de qualidade, ela fica manchada e aí dificulta seu trabalho. Você faz o bolo em 10 minutos e fica aí meia hora só para tirar a pintura da sua Cake Bird, ó. Protegi toda a minha Cake Bird, ela quer a parte superior pintada. Então, eu vou começar a pintura dele bem na parte de cima do meu bolo. Vamos começar a pintura do nosso bolo. Ó, eu tô sempre chacoalhando para o meu pozinho não ficar aqui na parte de baixo, tá? Então, ó, eu venho mais pertinho do meu bolo, eu vou fazer movimentos com a minha bombinha, eu nunca fico com ela parada. Como a minha cliente quer só a parte de cima, eu preciso tomar cuidado. Ó, vou começar a pulverizar, mexendo bastante a mão. Ela quer bem pink essa parte de cima. Olha que lindo que fica esse efeito quando tem o wave cake. Fica maravilhosa a pintura, tá? Ó, então eu venho pulverizando. Muita gente erra na hora de utilizar as bombinhas, porque não vai até o fim com o caninho dela, ó. Você tem que abrir, fechar, abrir, fechar. Ela precisa fazer um barulhinho de pulverização que ela tá fazendo, tá? Ó. Ele vai manchar a parte de baixo, mas ele não vai pintar, porque vai dar um degradê. Agora nós vamos fazer a finalização, pintando toda a parte de cima. Toma cuidado que como a nossa quininha é imperfeita, você vai precisar pintar pelo lado de dentro, senão vai ficar manchado, né, todo o seu bolo com a parte branca aparecendo. A gente não quer que a parte branca fique aparecendo, ó. Então, vem pintando toda a beiradinha, por cima, tudo onde você vê que é branco. Lembre-se que a sua bailarina vira, você não precisa ficar girando em torno da sua bailarina. E para quem não tem uma bailarina maravilhosa como essa minha, a minha é da Tuta Shop, tá? Então, se você quer uma bailarina boa como essa, me chama, né? Pode me mandar mensagem que eu te falo da onde ela é e você consegue comprar também com o cupom de desconto. Ó, eu sempre abaixo e dou uma última olhada para ver se não tem nada manchado no meu bolo. Todinho pintado. Agora sim eu vou tirar o protetor de Cake Bird. Já falei outras duas dicas se você não tiver o protetor de Cake Bird, mas adquira o seu protetor de Cake Bird. Esses protetores são da Cardoso, tá?
É só tirar, ó, que a sua Cake Bird fica limpinha. Esses protetores são laváveis, é muito fácil de lavar, é só colocar ele lá na pia, passar uma buchinha com detergente que sai tudo. Não precisa nem de água quente, ó. Só retira e você já não tem mais trabalho nenhum de ficar limpando a sua Cake Bird. Aqui ainda tem um pouquinho, um resíduo, né, de chantilly no meu bolo. Eu vou, no meu bolo não, na minha Cake Bird que eu tinha deixado por baixo, eu só tô tirando o resíduo que ficou aqui, ó, por baixo, tá? Terminei de fazer isso. Agora chegou a hora de deixar ele encantador, personalizado. Os meus topos todos são personalizados. Quem faz ele é o meu esposo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem fazer pedido dos topos de bolo, todos eles personalizados. Quando eu coloco o meu nome, eu sempre meço, ó. Ele vai ficar com uma haste muito grande. Então eu corto um pouquinho essa haste, para essa haste não ficar grande, eu não gosto. Tá? Fica feio, um topo de bolo lá em cima e as flores lá embaixo, fica um negócio aleatório lá em cima. Ele tem que ficar do tamanho do seu bolo para ficar harmonioso, tá bom? Então, viro sempre meu bolo pra mim, para eu começar a colocação do meu topo, ó. O nome precisa ficar bem no centro. Já coloco ele bem aqui, ó, no centro. Desse lado de cá, eu vou colocar as flores. Então, eu já venho fazendo a colocação das minhas flores. Quando a flor é um pouquinho maior, eu costumo fazer um morrinho para minha flor não tombar. Esse aqui não vai precisar, porque minhas flores são pequenas. Então, não corre o risco dela tombar, tá? Ó, já coloquei a parte de cima, vou virar um pouquinho para vocês não ficarem curiosos e acelerar o vídeo. Vou colocar na parte da frente também as flores, é só encostar. Eu não costumo colocar flor com o cabinho, né, enfiando no bolo. Eu só coloco encostando mesmo no bolo, que ela já fica toda apoiadinha aqui. Tem mais uma para eu colocar, só que eu não vou colocar na frente, porque se eu colocar na frente, vai tampar o meu Santa Gourmet. Então, ela vai vir aqui, pronto. Aqui vem os raminhos, amo esses raminhos, ó, espeta sempre atrás, 2 raminhos aqui. E na lateral também vai raminhos. Sempre espetadinho, ó. Aqui vai raminho. Tá faltando só a idade agora. E as borboletas de tecido, ó. A idade vem aqui desse ladinho. E as borboletas. Essas borboletas também são da Cardoso. Para você colocar ela, você precisa fazer um vinco nela, dobrando, para que ela fique mais, ó, dobradinha, fica mais fácil para você fazer a colocação. Então, você só encosta, ó, encostou, ela já grudou. Se você tiver dificuldade, você pode utilizar uma pinça para apertar bem no meinho, tá? Ela vai parecer que tá viva no bolo, porque ela é bem molinha, essas borboletinhas de tecido. É da mesma marca do meu protetor de Cake Bird, ó. Vou encostar no meu bolo e vou utilizar a pinça para ajeitar ela. Flávia, não tem uma pinça, pega alguma coisa pontudinha aí que você já consegue também, ó. Olha isso, que coisa mais linda. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica, que vocês tenham aprendido com essa técnica. E se você ainda não me segue aqui no canal, esse é o momento de você
começar a me seguir, já apertar no sininho para ter todas as notificações que eu vou trazer várias técnicas para vocês e já, ó, dá o seu joinha no nosso vídeo e até o próximo vídeo.